Abel de Oliveira Magalhães. Nasci no dia 19 de outubro de 1941. Fiz ontem 76 anos de idade. 76 anos bem vividos. Tenho 53 anos de casado. Minha esposa se chama Ivonete Ferreira Magalhães. Ela tem 73 anos de vida. Temos 5 filhos. Sérgio, Ricardo, que é o mais velho, Sandra Ferreira Magalhães, que vem logo em seguida. Depois vem a Magal, Margarete Jane. Depois da Magal veio Carlos Magno e em seguida o mais novo, Abel Júnior, que tem 38 anos, vai fazer 39 anos agora no mês de novembro. Desses 5 filhos, nós temos 8 netos, 6 homens e 2 mulheres. Portanto, uma vida riquíssima no gênero, no particular. Temos muita saúde e vivemos muito bem. Nasci em Arapiraca, no sítio Guaribas, e tem um detalhe interessante da minha vida. Eu fui gerado em Caicó, no Rio Grande do Norte, onde meus pais foram para lá tentar a vida, sempre foram pobres, e meu pai foi para lá tentar melhorar a vida, vendendo fumo a pedido do irmão, que era considerado o irmão rico da família, o tio Né de Paula. Meu pai, Tiburcio de Oliveira Magalhães, e mamãe, Olívia Nunes de Magalhães, ambos falecidos já. Aí ele ficou lá em Caicó cerca de 2 anos, não se deu bem e voltou. Lá eu fui gerado. Com 3 meses que a mamãe estava grávida de mim, eles voltaram para Arapiraca. E eu fui nascer lá no bairro Guaribas, sítio Guaribas. Meus pais sempre foram pobres e tiveram uma prole grande. Foram 15 filhos, morreram 3. Os 12 filhos que sobraram enfrentaram as adversidades da vida. O papai e a mamãe trabalhavam muito, minha mãe muito religiosa. Minha mãe teve, como todo mundo na vida, os seus desencantos da vida conjugal. Ela era linda quando solteira, se encantou pelo papai, namorou e achava que o casamento ia ser o paraíso para ela. Que coisa, rapaz. Quando caiu na real, a coisa foi bem diferente. O papai, como geralmente o homem costumava sair de casa todas as noites, moravam lá nas Cacimbas. Ele se deslocava para o centro da cidade fazer, sabe o quê? Jogar. Ele tinha mania de jogar. Pobre e jogando, fica pior, né? Fica mais pobre ainda. Mamãe ficava sempre em casa com os filhos novos, sofria muito. Isso daí marcou a nossa infância. Então, um belo dia, mamãe foi para a igreja e lá se encontrou com uma comadre dela, que era minha madrinha, por acaso. E elas começaram a conversar, comadre isso, aquilo, comadre aquilo. Num determinado instante, a minha madrinha foi e se sensibilizou com a situação. Ô comadre,
eu estou notando que a tua vida é muito difícil. Eu tenho condições de fazer alguma coisa por você. Tu quer me dar um filho? E eu estava na hora. Tu quer me dar um filho para eu criar? Acho que vai ser bom para você. Eu tenho condições, vai ser bom. A mamãe disse, eita, comadre, eu acho que é bom mesmo. Aí eu fui para casa dessa minha madrinha. Os meus primeiros 6, 7 anos de idade foram na casa dela. Lá a experiência não foi boa. Não foi boa. Eu sofri muito lá, porque eu fui para lá e só vivia para trabalhar. E como uma criatura normal tem os seus sentimentos, uma criança você sabe o que é, né? É sempre instintiva, não sei o quê. E parece que eles não gostavam do meu estilo. E batiam em mim. Isso foi doloroso. Até que um dia, por motivos políticos, meu pai conversou com a mamãe e disse, Olívia, eu acho que eu vou buscar o Abel. Não está dando certo ele lá, não. Isso politicamente, porque eles pensavam seguir uma corrente e o pessoal lá das Guaribas seguia outra corrente. E a mamãe não sabia dos bastidores. Não sabia que eu sofria, não sabia que eu não estudava, que era a preocupação maior dela. O maior investimento que a mamãe queria fazer para os filhos era a educação, o estudo. Ela dizia que os filhos dela não podiam sofrer as consequências que os pais sofreram por falta de estudo. Aí queria, por vida força, que os filhos estudassem. Rapaz, quando o papai foi me buscar, ele chegou lá assim, tinha umas árvores frondosas na frente da casa, umbuzeiros. Meu pai chegou assim, por baixo dos umbuzeiros. Quando eu vi, foi uma emoção especial. Corri, abracei ele, não sei o quê. Eu nem sabia que ele ia me buscar. Mas ele chegou lá e perguntou, Abel, eu vim lhe buscar, você topa? Oxe, eu gritei, eu vou. Eu tinha uma madrinha lá que era o inverso dos homens. Ela me tratava com carinho muito especial. Não era a velha não, viu? Era uma filha chamada Lindaura, que era minha madrinha. Aí ela correu, me abraçou aos prantos. Eu não vá não. Eu não deixo sem não. Eu gosto de você. Eu disse para ela, madrinha, me desculpe, mas eu não posso ficar. Sabe o que ela fez? Ela pegou uma bacia, botou água na bacia, mandou botar os pés, lavou meus pés, enxugou. Rapaz, tá gravado isso. Eu fui para casa. Quando cheguei em casa, a mamãe disse assim, meu filho, você tem estudado? Eu digo, não, mamãe. Não, você não estudou? Não, eu não conhecia uma letra do alfabeto. Ela ficou arrasada. Eu disse, não. Eu tenho um filho analfabeto? Não. Ela correu, procurou resolver esse problema. Tinha uma professora lá no bairro Catitus, Cajuzinha lá, vocês conhecem, né? Era a Dona Maroquinha, era a professora. Ela foi comigo lá e disse, comadre, era comadre também dela, comadre, olha, eu estou com esse problema, eu preciso que você me ajude a resolver esse problema, eu tenho que resolver esse problema. E me lembro como hoje, quando eu comecei a estudar, o livro que existia da época era carta ou era cartilha de ABC. Era uma mão assim espalmada e as vogais estão aqui, né? A, E, I, O, U. Tá aqui. Foi, velho.
ela se dedicou a mim, eu retribuí e eu recuperei fases que tinha perdido, né? Recuperei. Aí foi um desenvolvimento fantástico. Grupo Escolar Adriano Jorge, lá em Arapiraca, né? Na época era isso aí. E de lá eu estudei também no Colégio Bom Conselho. O Colégio Bom Conselho foi a base. Agora, o Colégio Bom Conselho foi muito mais ativo. Foi onde eu fiz o ginásio. Me formei no ginásio, já foi uma festa linda. Foi entregue a cada aluno um álbum de fotografia, né? De todos os alunos. Uma coisa emocionante. E eu cheguei a ser, depois que terminei o ginásio, professor de música lá no Colégio Bom Conselho. Mas por quê? Aí isso retroage um pouco. Porque existia em Arapiraca o maestro Nelson Palmeira, que tinha banda de música e tinha a jazz, né? Chamava jazz, né? Que era a orquestra. E a juventude, na época, gostava de participar dessas atividades da banda de música. Aí lá, nossa família era numerosa. Foi eu, Abel, né? Cláudio tocava trombone, o Miguel, meu irmão, tocava trompa, o Antônio, meu irmão, tocava instrumento de palheta, que era clarinete, saxofone. E eu fui atrevido. Nelson Palmeira chegou para mim, aí disse: qual é o instrumento que você gostaria de tocar? Eu digo: seu Nelson, eu quero tocar pistão. Rapaz, você não procura seu lugar, rapaz. Por que você não procura seu lugar? Você com esse físico, magrinho, com esse físico, você não tem condição de tocar pistão, não. Eu digo: mas é o que eu quero. E eu me espelhava muito, me inspirava muito do Edson Ferro, Rocha Ferro, pistonista, lá na época, era uma coisa encantadora. Seu Nelson, eu quero pistão. Ele disse: tudo bem, você vai querer, vamos fazer um teste. Mas você não vai dar, não. Peguei o pistão, fui e cheguei até lá em cima. O Edson era o primeiro pistão e eu o segundo, na orquestra. Foi uma conquista maravilhosa. Aí, tem uma outra experiência paralela nisso daí. Aí entra o lado romântico, namoro. Eu já estava namorando a Ivonete. Ela sempre foi essa menina, uma boneca, a coisa mais linda do mundo. E ela namorava um rapaz chamado Nozinho Lira. O cara era velho, feio e engraçado, um senhor de bem. O mérito dele era ser uma pessoa de bem. Agora, bicho, para ela não dava, não. Eu digo: não deixa, não. Eu vou tentar, vou tentar conquistá-la. Aí eu sempre ia lá para casa dela, era na rua Monsenhor Macedo, esquina com a Travessa Pedro Corrêa. O pai dela percebia, né? Esse cara tá com segundas intenções. Aí dizia, quando eu saía, ele chamava a filha: olha, eu estou observando que você tá fazendo coisa aí que não está certo, não. Você lembra que você tem um namorado, que já é quase noiva, e eu estou notando que você está se aproximando muito desse rapaz aí. Tem que acabar com isso. Eu não sei por que cargas d'água, um belo dia, o rapaz chegou para ela e disse que o namoro não tinha condição de ir à frente. O pai dele não queria que ele se casasse com a moça. Aí o que é que acontece? Ele acabou e eu não perdi tempo. Fui de pronto lá, aí já combinei com ela. Quando eu já estava namorando ela, aí ele queria retornar. Aí ela disse: não quero mais não, quero mais não, quero mais não. Agora aqui já está tudo certo. Pronto, aí engatei com ela. Mas aí vem, entra de novo a jogada da mamãe.
A mamãe não queria o namoro com ela. Que achava, sabe por quê? O Nozinho Lira, ele tocava acordeon e ela aprendeu, sob a influência dele, a tocar violão. Ela toca violão, toca bem e canta bem. Aí a mamãe achava que uma moça naquela época que tocasse violão e cantasse não ia ser uma boa esposa, não. Chegou ao ponto de dizer que ela ia me trair, ó. E a mamãe fez tudo para acabar o namoro. Sabe o que a mamãe fez? A mamãe fez eu deixar a banda de música e a orquestra, porque achava que a orquestra fazia com que eu me juntasse, me encontrasse com a Ivonete, aquele negócio todo. E eu era muito besta, rapaz. Deixei a banda de música e deixei a orquestra. Mas cheguei para a Ivonete e disse, olha, a mamãe fez assim, assado, mas não acaba o namoro com você não. Ela estava pensando que eu ia acabar, não acaba não. Esse foi um lance. Houve um lance muito mais grave. Como a mamãe não queria de jeito nenhum que o namoro fosse à frente, aí ela chegou para mim, é interessante, é importante o que eu estou dizendo para vocês. Ela chegou para mim um dia, aí disse assim, olha, o seu pai tomou uma decisão. Disse que você tem que acabar o namoro. Ou você acaba o namoro, ou você não fica em casa. Eu digo o quê? Se o problema for esse, tudo certo. Rapaz, eu peguei 4 panos de bunda, como diz a história, me mandei para casa do meu sogro, futuro sogro. Cheguei lá, contei a história. Seu João, papai disse isso. Eu estou aqui. Eu quero me casar com a sua filha. Se tiver espaço, eu fico aqui. Se não tiver, vamos embora para o Rio de Janeiro, São Paulo, enfrentar a vida. E quando eu puder, eu me caso. Aí o seu João, numa atitude, eu diria, heróica, corajosa, ele disse, meu filho, 1 clube 10, 11 não faz diferença. Pode ficar. Rapaz, ele investiu em mim, assim, em termos de confiança, que foi um negócio fantástico. Sabe o que aconteceu? Eu já na casa dele, a casa dele de pobre, cara, só tinha um quarto da família toda dormia, toda. O pai, a mãe e 5 filhas. E eu fiquei no corredorzinho, assim. Pois bem, eu fiz na oportunidade 2 concursos, o do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. Primeiro do Banco do Nordeste, depois o do Banco do Brasil. E a mamãe fez tudo para eu ser reprovado nesses concursos. Por quê? Porque eu sendo aprovado estimularia o casamento. Ela não queria. E eu perdendo dificultaria. Mas eu passei dos 2. 1961. Corrigindo, 63. E houve um lance paralelo. O Cláudio, meu irmão, era o oposto. A mamãe abençoava o namoro do Cláudio, tudo santificado pelo lado do Cláudio. E para mim era essa barreira imensa. O que é que acontece? A mamãe fez essa promessa para eu passar, ou para eu perder os concursos, e para o Cláudio passar. Eu passei nos 2 e o Cláudio perdeu. Parece que a fé da mamãe não sensibilizou os santos, não. Não sensibilizou, não. Aí, que lance interessante. Eu passei no Banco do Nordeste, saiu o resultado logo que eu tinha sido aprovado. Não saiu a nomeação. O do Banco do Brasil não saía nem o resultado, claro, e muito menos a posse. Quando foi em março do ano subsequente, sim, mas quando eu tomei conhecimento que tinha sido aprovado no concurso do Banco do Nordeste, eu corri para a igreja, cheguei lá, Padre Epitácio, olha, eu quero me casar. E que agonia é essa? Não, porque eu contei, né, resumi, ele disse, não é assim não, rapaz. Tem que correr os proclamas, né?
E isso daí é no mínimo 15 dias. Não, mas eu quero me casar antes. Não pode. Tudo bem. Correu os proclamas, bonitinho, e com 15 dias eu me casei. No meu casamento não tinha ninguém da minha família, na igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, em 64. No dia 25 de abril de 1964. Não tinha ninguém no meu casamento. Como houve uma coincidência, houve o casamento do Zé Penedo também, no mesmo horário e pelo mesmo celebrante. Aí eu percebo que o Cláudio estava lá no casamento. Depois o Cláudio veio, me cumprimentou. Aí o Cláudio, eu disse, rapaz, tu viesse para o casamento do Zé Penedo e não viesse para o meu casamento. Não, eu fui para o seu casamento, não foi nada. Ele foi prestigiar o Zé Penedo. Isso tudo era orientação, rapaz, de casa, aquelas coisas da época, né? E choveu, rapaz, foi um dia de sábado, numa época de verão, choveu a cântaros. Parecia que a cidade ia se inundar de tanta água. E disseram que chuva era símbolo sinal de felicidade. Me casei, passei 8 dias sem ter intimidade com a esposa. Quer dizer, 8 dias depois, a gente veio para Maceió, foi com Nova Lua de Mel. Assistimos um filme aí chamado Candelabro Italiano, e foi quando tivemos Lua de Mel. Casamos 25 de abril, 25 de janeiro, 9 meses certinho, ela teve o filho, o primeiro filho. Com mais 10 meses, no dia 25 de novembro de 65, nasceu o segundo filho, a Sandra. E eu tinha feito, como eu tinha o hábito de ler, eu tinha a convicção, a ousadia de achar que eu entendia das coisas. Eu tinha lido um livro que ensinava aquela sistemática como era o nome? Da tabela, rapaz. Eu tá aqui, estou com tudo. A tabela me deu uma rasteira, meu amigo, que foi 2 filhos em um ano só. E eu tinha feito a programação. O primeiro filho, só vou pensar depois de 2 anos de casado. Aí foi 2 filhos num ano só. Quando eu me casei, só foi sair a nomeação, resultado do Banco do Brasil em novembro. Aí saiu o resultado e posse. Resultado, aprovação e nomeação. Aí eu fui, tomei posse do Banco do Brasil. E o resultado do Banco do Nordeste, a nomeação, nada de sair. Só em março do ano subsequente saiu a nomeação do Banco do Nordeste para a cidade de Batalha. E eu trabalhava no Banco do Brasil, era bem pertinho da agência do Banco do Nordeste. Eu saí da agência, fui lá no Banco do Nordeste, falei com um funcionário chamado Edson. Ele era funcionário lá do Banco do Nordeste, eu não lembro o sobrenome. Eu vim cancelar aqui a minha nomeação. Como é a história? O cara ser aprovado no Banco do Nordeste e vir aqui cancelar? Não acredito. Não, rapaz, porque eu passei também no Banco do Brasil, estou trabalhando aqui ao lado. A Arapiraca sempre enfrentou as adversidades, as crises, como quem é uma cidade que estava predestinada a superar crises. Primeiro, a Arapiraca dependia completamente do fumo. Eu vivi intensamente essa época. Toda a cidade vivia de plantação de fumo. Por onde você andava era cor de fumo. E nós tínhamos o sítio, nós morávamos num sítio lá na Lagoa da Pedra. O nome do sítio lá era Lagoa da Pedra. Nós tínhamos lá, eu trabalhava lá, plantava fumo. Olha, mamãe, preocupada sempre com os filhos, ela observou que eu não dava para a roça. Ela me chamou um dia, meu filho, vou lhe dar um conselho. Mude de profissão. Você não nasceu para a roça. Você tem que arranjar um emprego, porque não dá para você não. Quando a mamãe disse isso, eu peguei a bicicleta e vim para a cidade, que isso ficava a 6 quilômetros do centro da cidade. Vim para a cidade, aí eu digo, vou procurar algum amigo aí, que eu quero fazer um concurso de banco. Aí me encontrei, acho que vocês conheceram, Abel Barbosa, que era contador do Banco do Brasil e do Grupo Coringa. Cheguei, ele estava com a namorada, a Ivete, eu cheguei lá,
entusiasmado, disse, Abel, eu quero fazer o concurso do Banco do Brasil. A mamãe disse que eu não dou para a roça. E eu quero fazer logo a do Banco do Brasil, que era o ponto mais alto. Ele olhou para mim, ele trabalhava no Banco da Lavoura. Ele olhou para mim e disse assim, desista, nem tente. Eu já fiz 3 vezes o concurso do Banco do Brasil e perdi. Quanto mais tu, que vem lá da roça. Ele disse isso na presença da noiva, né? Rapaz, eu saí de lá arrasado. Aí cheguei na Praça Marques da Silva, isso aí foi na Praça dos Curis. Quando eu cheguei na Praça Marques da Silva, eu encontrei outro colega, que se chamava Alberto de Oliveira Cruz. Aí falei o negócio. Ele disse, o Abel Barbosa não passa porque ele é burro. Você vai passar. Eu vou lhe arranjar a apostila. Vou fazer os testes com você, você vai estudar e eu tenho certeza que você vai passar. E assim aconteceu. Fui aprovado. Quando eu fui aprovado, o Abel Barbosa foi aprovado também. Só que eu fui aprovado numa posição bem melhor do que a dele. Ele lá embaixo e eu bem na frente. Digo, ué, Abel, eu passei também. Ele disse, sou um cara de sorte. Digo, melhor ter sorte, né? Aí, veja, muito importante. Eu sempre metido a ser sabido, sempre, eu não esqueço isso. Eu era metido a ser sabido, que eu gostava de ler. Isso era um diferencial. Me casei, nós dois jovens, eu com 22 anos de idade e ela com 20. Engravidou logo, no começo, mesmo eu trabalhando no Banco do Brasil, a gente queria ter as nossas coisas, na medida do possível, coisas boas. Meu sogro até não concordou, que a gente comprava as coisas boas. Ele disse, vocês estão começando a vida. Mas não, nós fomos morar em casa alugada. E quando a gente é novo no casamento, que você passa da fase do namoro para o dia a dia, a diferença é grande. Por quê? Porque entra a rotina, entra a realidade nua e crua. Meu amigo, eu fiz uma crueldade aqui. Difícil. Só me perdoa porque entendo hoje, tenho consciência de que você faz coisas que não tem a consciência do mal que você está fazendo. Fruto da idade, né? Muito instintivo. A minha esposa estava grávida, no 10º mês de gravidez, e nós morávamos lá nas Cacimbas, numa casa construída já pelo banco, e tinha uma divisória entre a parte central da casa e a área de cozinha. E tinha uma porta que dividia os espaços. No caso, você podia fechar e a pessoa que estivesse na cozinha não podia entrar, só se você abrisse a porta. Ela grávida, tive raiva dela. Aí eu digo, eu vou machucá-la agora. Ela estava na cozinha e eu estava dentro de casa. Aí ela começou, abre essa porta, Bel. Eu digo, não abro. Porque ela sempre foi muito voluntariosa, nós dois, daquele jeito, né? Ela batia na porta, batia, não abre, não tem, você pode morrer, mas não abre. O que ela fez? Ela rodeou, e a porta da frente, a porta de entrada, era de vidro. Ela chegou lá batendo assim, ó, ela com a barriga por ali, rapaz, ela batendo assim, ó, abre essa porta, eu digo, não abro. Ela bateu com tanta força que quebrou o vidro e cortou, cortou o pulso. Imagina você, ela, com 10 meses de grávida, cortou o pulso. E eu disse, você vai morrer e eu não vou lhe dar assistência. Olha que coisa infeliz. E ela tomou a iniciativa, ela pegou um pano, fez um torniquete, né? Que evitou perder mais sangue. Ela pegou o telefone, ligou para o doutor Judá, que o doutor Judá já morava ali perto da gente, foi que salvou a gente. Ele imediatamente mandou pegá-la, levou para a casa de saúde, Nossa Senhora de Fátima, e ela foi bem sucedida. Eu fico hoje com a minha idade,
a imaginar como é que a pessoa, criatura humana, casada de novo, tem coragem de fazer um negócio desse. Só sendo mesmo fruto da inexperiência, da idade, aquela coisa toda. Por isso que eu não me martirizo muito mais por causa disso, né? Esse é o lance capital mesmo. Mas os filhos vieram, mesmo assim, não houve consequências mais pesadas. Os nossos 5 filhos, todos 5 são saudáveis, não têm sequelas, e ficou um grande aprendizado. Com o tempo, nós fomos crescendo, os choques foram amenizando, e hoje nós vivemos numa fase de vida que eu diria assim, privilegiada. Veja bem, nós fizemos 50 anos de casado, há 3 anos, nós comemoramos, foi uma festa linda. Estamos hoje, vamos fazer 53 anos de casado, no dia 25 de abril, que vem aí. Estamos no estágio de maturidade excelente. Nós nos conhecemos hoje, eu vou dizer milimetricamente, né? Porque eu sei até que ponto ela age e reage, e ela sabe também. Que significa dizer que ela conhece os meus pontos bons e eu conheço os pontos bons dela. E veja o que eu considero mais importante. Ela é muito, muito atrevida, mas eu consigo perceber até onde existe maldade ou instinto. E acho que a coisa só é ruim onde existe maldade. Você agir na intenção de prejudicar, de ofender. Quando você age instintivamente, você está sendo levado pelo instinto, né? E que você, muitas vezes, você não está preparado. Mesmo você estando preparado, estudado, saber que aquilo existe, é complicado, é dificílimo. Você imagine se você não tem conhecimento. Não é? Aí, esse é que é o grande estágio de privilégio que eu acho que a gente chegou. Porque nesse exato momento a gente é uma espécie de esteio, tanto para nós dois, como para os filhos. E os filhos nunca precisaram tanto da gente como estão precisando. Olha, ontem foi um dia de coisa linda e maravilhosa, que você não compra. Naturalmente, o dia do aniversário de um pai, ou de uma mãe, ou dos pais, é festejado de maneira natural pelos filhos. Mas no nosso caso aqui, o sentimento foi mais elevado, rapaz. A gente se sente um apego, um aconchego, cada filho querendo. Eu atribuo isso à evolução que os pais, no caso eu e a mãe, conquistamos. A gente superou as dificuldades maiores, naturais da vida. Se a gente superou isso, aí ensejou condições de a gente conseguir ter uma liderança salutar junto aos filhos, a ponto de eles se sentirem amparados por a gente, e tem coisas de bastidores lindas por conta disso. Bancário foi uma experiência gratificante na minha vida. Aliás, eu devo tudo, faço questão de dizer isso, com todas as letras grandes. Devo tudo ao Banco do Brasil. Foi lá que eu consegui tudo no Banco do Brasil. Tanto assim que meus irmãos, minha família, diziam assim, eu nunca vi um cara ter tanta sorte na vida como esse. Porque dos 12 irmãos, eu é o que vivo melhor. Situação financeira, econômica, financeira, tudo. Devo tudo isso ao Banco do Brasil. Porque, inclusive, no Banco do Brasil, a gente tem uma coisa chamada Previ, que essa daí é de fundamental importância. Se não fosse ela, eu não estaria vivendo como estou vivendo bem. Por quê? Porque a Previ é aposentadoria, esse negócio de aposentadoria, né? Você, quando eu entrei no banco que trabalhei, eu não tinha a menor consciência, não tinha conhecimento do que fosse esse negócio. Um dia eu adoeci, aí
precisei passar 45 dias fora do banco. Se não fosse o funcionário do setor que entendia de tudo, eu tinha me prejudicado, tinha estragado o meu futuro. Eu cheguei lá, ele me chamou e disse: ó, Abel, as suas férias, nós vamos transformá-la, que eu estava de licença saúde, né? Aí ele disse: vamos transformar a sua licença saúde em férias. Eu digo: rapaz, mas eu estou doente. Ele disse: não, e o pior não é isso não. Você tem direito a 30 dias e tem mais 15. E vai ficar por conta das suas férias futuras. Eu digo: eita, danou-se. Aí ele disse: porque se não for assim, você vai quebrar o seu tempo de comissão. E se você quebrar esse tempo de comissão, pode acontecer no futuro que você sofra um prejuízo grande. E não é que aconteceu isso, bicho. Não cortei. Quando é um belo dia, chega lá no banco, chega no país, na presidência da República, um cidadão chamado Fernando Collor de Mello. Ele chegou lá e arrebentou tudo. Eu perdi a comissão de gerente, eu era gerente, muitos colegas perderam, tudo, arrebentou com tudo. E muitos se suicidaram por conta disso, que ele até a poupança tomou. Meu amigo, eu perdi a gerência, faltando 5 anos para me aposentar. Sabe o que significava isso? No mínimo 50% de perda do salário. Aí, as pessoas mais entendidas chegaram para mim e disseram bem assim: olha, se você tinha pelo menos 10 anos de comissão, o banco pode tirar a comissão porque é cargo de confiança, mas ele não pode reduzir o salário. Eu digo: eita, rapaz, eu tenho mais de 10, eu tenho 20. Aí eu trabalhei 5 anos no posto efetivo aqui no SESMAC não, no SESEC. E quando me aposentei do posto efetivo, né? Aí entrei com ação na Justiça do Trabalho, ganhei. Demorou, mas ganhei. Aí recuperei. Vicente Farias Barros, esse foi o responsável para eu não sofrer o prejuízo da Previ. Foi ele que me deu a luz. Abel Barbosa trabalhou muito comigo, que inclusive eu e ele, 2 Abel, né? 2 Abel, as esposas, uma Ivete e outra Ivonete. Rapaz, confundia tudo. Até crédito e débito era lançado, um na conta do outro, e vice-versa. Porque a gente, você vê, nós já estamos idosos, eu e a Ivonete, eu 76, hoje 76, ela tem 73, mas para o mês ela faz 74. Ela é 2 anos de diferença de mim. Então o que é que significa isso dizer? Que nós estamos já na escala de regressão. Nós já estamos mais para morrer do que para viver intensamente, né? E o que é que acontece? A gente chega a hora aqui de ficar assim refletindo. Ivonete, daqui a pouco a gente vai morrer. Um dos dois, o que for primeiro, o outro vai ficar numa situação complicada. Porque a gente se completa, rapaz. Um depende do outro hoje. Se morrer um, o outro vai sentir. Na mesma intensidade. Aí eu cheguei a raciocinar assim: rapaz, pelo jeito, o melhor é a gente morrer os dois juntos. A Sandra disse assim: qual foi o mal que a gente fez para merecer isso? Os dois. Achei isso lindo. Aí não tem solução. Só quem vai resolver isso é a natureza. E eu não vou me preocupar com isso, não. Tem que viver intensamente. E ainda tem outro detalhe. Como é o nome teu? Davi. Olha que detalhe interessante. Um dia, um cara leu a minha mão. Faz tempo isso. Isso é interessante. Eu não acredito nisso, não. Mas vale como registro. O cara leu a minha mão, aí disse assim: o senhor tem complexo com relação à morte ou coisa parecida? Não. Pode dizer o que você tiver para dizer, pode dizer. Não vai influenciar a minha vida, não. Sua mulher vai ficar viúva. Eu digo: ótimo, não tem problema. 6 meses depois, eu voltei a ele. Olha, isso foi na cidade lá no interior, depois de Viçosa, lá... Não, a outra. A do outro lado. Quebrangulo. Olha, eu fui a serviço do banco. Lá tinha um posto do banco, posto avançado. Aí 6 meses depois eu fui lá. Digo: bom, eu vou lá de novo, porque aquele cara não me conhece. Eu vou pegá-lo agora. Rapaz, ele foi e confirmou.
disse a mesma coisa, com as mesmas palavras. Aí eu tenho tirado onda com ela. Digo, olha, tu vai sofrer mais do que eu, porque eu vou morrer primeiro do que tu. Aí a gente brinca com isso. Quando eu me aposentei, em 2000, vale registro. Em 2000, quando eu me aposentei, tinha tudo para viver de perna para cima. Moro aqui na beira-mar, ir para as barracas aí, beber cerveja, e tá nem aí, né? Sabe o que eu fiz? Fiz vestibular, me preparei para fazer vestibular. Qual o curso que eu vou escolher? Eu digo, eu vou logo, era do SESMAC, eu digo, eu vou logo escolher o mais difícil. Não sou obrigado a passar. Era direito, que era o mais concorrido. No primeiro eu perdi, no segundo passei. E a turma que eu estava me preparando para o cursinho, chegava para mim e perguntava, qual é o curso que tu vai fazer? Eu digo, vou fazer direito. Mas logo direito? Tu não precisa. Pega um curso mais fácil aí, que não vai atrapalhar a gente não. Todo mundo queria direito, né? Eu digo, me assusta, a perspectiva das meninas, né? Você não tem problema não esquente comigo não, que eu sou um velho, homem. Eu estou só preenchendo tempo aqui, eu não vou passar não. Vocês são jovens, vocês vão passar primeiro. Eu passei. Me formei em Direito em 2005. Foi uma festa linda. Eu tenho algo aí fotográfico, a família toda, quem estava no Rio, toda parte veio me prestigiar. Coisa linda. Não fui o orador da turma. Mas o orador da turma, rapaz, me chamou, na hora que ele estava fazendo o discurso, fez questão de me chamar, me botou ao lado dele e realçar o que, na opinião dele, era o valor que eu representava para a turma. Eu sempre liderei movimento na turma, aquele negócio todo. Então, ontem ele ligou para mim. Me formei, aí fui sublimar, né? Que é a OAB. Fiz 4 OAB e perdi. A minha filha, essa que está aí, a Magal, que vocês conhecem, está linda ali. A Magal foi o inverso de mim. No dia da formatura dela, quando ela estava se formando, ela já recebeu a notícia que ela já tinha sido aprovada na OAB, que ela fez a OAB antes de se formar. Ela foi aprovada, na hora da formatura, ela recebeu a informação. E eu fiz 4 OAB, perdi. Não significa dizer que foi falta de dedicação. Pelo contrário, eu atribuo a consequência já da idade, a memória que foi caindo e agora vem à tona. Outro detalhe importantíssimo. A minha memória foi afetada, eu quero crer, reflexo da primeira infância. Quando batiam em mim, cara, batia na cabeça, um pau, bicho. Me arrastava por debaixo daqueles umbuzeiros e achava um pouco, ainda me amarravam no secador de fumo, voltado para o sol clemente, sol inclemente. O sol, para secar o fumo, é forte, né? Pois eu ficava amarrado ali, passava horas e horas amarrado ali. Eu não esqueço isso. E não sei por que cargas d'água faziam isso comigo. Só atribuo ao fato de eu ser uma criança sempre temperamental, agitada, não sei o que, lá. E ele já meio velho, não sei o que. Acho que se impacientava com isso aí, ó. Outro detalhe, a família era numerosa lá na casa dessa minha madrinha. Todos eles tomavam refeição na mesa. A mesa era grande, farta, tinha de tudo. Eles criavam gado, tinha muito leite. Eu não tinha direito de sentar na mesa. Botavam uma mesinha, assim, uma mesinha bem pequenininha, assim, bem no canto da parede. Eu me servia lá. E o detalhe, pegavam, em lugar de leite, para botar no cuscuz, pegavam uma chaleira azul, cheia de café, pegava em cima do cuscuz, ó. O cuscuz ficava preto. Eu não dava para entender por que isso.
E um balde de leite em cima da mesa. Leite à beça, rapaz. O papai morreu cedo. O papai morreu de uma doença besta, rapaz. Essa doença é gerada por preocupação. Não é o nome da doença, não. Úlcera. O papai tinha as crises dele, aí ia para o doutor Judá. O doutor Judá detectou, fez o diagnóstico, seu Tiburcio, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia. O seu problema, não tem remédio que resolva o seu problema. O remédio que eu lhe der agora vai aliviar, mas depois as crises vêm de novo. E se não fizer a cirurgia, você vai morrer dela. O papai tomava o remédio. Aí dizia para os filhos, principalmente para o Miguel, que o Miguel era sempre o filho mais próximo do papai. O Miguel dizia, papai, faça a cirurgia, faça a operação. Não, senhor, não precisa não. Eu tenho mais saúde do que vocês tudinho junto. Naquela ignorância dele. Tomava o remédio, melhorava. Pronto. Quando era aí um tempo, voltava a crise. Na sexta crise, ele não resistiu. Por quê? A úlcera, ele perdia muito sangue. O médico precisava injetar sangue na veia dele e não conseguiu descobrir nenhuma veia. Morreu por causa disso. Ele vomitava aquele sangue preto e não conseguia injetar sangue na veia. Me lembro disso como hoje. Mamãe sofria muito com o papai, aí, por conta dessa doença que o papai teve, úlcera, o papai morreu. E quando o papai morreu no dia 20 de agosto de 1974. 2 anos depois, foi inaugurada a Rádio Novo Nordeste. O papai morreu, mamãe ficou com 12 filhos, sem condições financeiras, numa situação difícil. E o que ela mais queria, o que era mais sagrado para ela, era permanecer a união da família. Ela juntou os filhos numa mesa assim e externou o seu desejo maior. E pedir a Deus, era muito religiosa, muito religiosa. E pediu aos filhos que permanecessem unidos para a felicidade dela. Mas como permanecer unidos? 12 filhos, 12 opiniões, e netos, e não sei o que, não sei o que. Aí brotou uma luz na família da mamãe, que morava no Rio de Janeiro. Os irmãos dela, os meus tios, eles tinham uma caixinha. Eles financiavam, cada um contribuía com uma parte, com aquela caixinha, para quê? Quando um irmão morresse, eles tinham dinheiro para custear as despesas de féretro, de enterro, né? Aí, com base nessa experiência, houve a ideia de criar uma associação para unir a família, que foi criada, foi feita a ata, eu tenho a ata aí, e depois foi criado também o estatuto, onde a parte principal do estatuto, a razão de ser da criação da associação foi batalhar para permanecer unida a família, sob todos os aspectos. Rapaz, e a influência da mamãe em torno de tudo, todo mundo tinha por ela um respeito imenso, e a energia dela conseguia unir a família de uma maneira tão especial que aí nasceu essa associação da família Magalhães, em 1989, que nasceu com o nome de Fundo de Assistência Mútua da família Magalhães, que evoluiu depois para a Associação da Família Magalhães, e já está na 3ª geração. Sofreu, como toda sociedade, como toda associação, altos e baixos, chegou ao ponto de
praticamente se ia acabar, e como aquela lenda da ave que renasceu das cinzas, hoje se encontra num estágio maravilhoso, onde você vê o Cláudio Júnior, que é da terceira geração, um entusiasmo imenso. O Cláudio Júnior é de uma atividade imensa em torno da coisa. Você, sem família, você é um desgarrado, você não tem norte, você não sabe onde você vai chegar. Família é o esteio, família é tudo. Pena que esse sentimento, pena que esse objetivo não esteja sendo explorado de uma maneira mais sábia pelas pessoas, porque a gente vê tanto sofrimento, rapaz, tanta coisa difícil, exatamente por falta de dedicação à família, unir a família. Essa associação da nossa família tem provocado verdadeiros milagres, a ponto de ter gerado na sociedade desejos de instalar, criar associações idênticas às nossas. Mas a coisa é tão complicada, é tão difícil, que eles iniciam, mas não progridem. A nossa progride. Por que a nossa progride? A gente acha que é influência da mamãe. Energia dela, a gente acha. Pode ser que a gente esteja enganado. Mas enquanto a gente alimenta essa ideia, a gente acha que é uma ideia benéfica, saudável, salutar. Se está fazendo bem à família, que continue sendo assim. O projeto da associação, o site se chama portalfam.com.br, onde consta lá a história da família Magalhães, e que gerou agora uma ideia, né, de um projeto resgatando a memória da família Magalhães, que se encontra bastante avançado. Está 80% avançado. Tem um lance muito interessante, que inclusive o Zezito Guedes comete uma espécie de distorção que desagradou muito a família. O Zezito Guedes disse a verdade, só que disse a verdade com palavras que não foi feliz. O meu avô Marcelino foi o primeiro delegado. E ele tinha ojeriza, o ladrão, e na época era ladrão de cavalo. E ele, sendo delegado, ele tomou uma decisão, ele disse: eu vou acabar com a raça. Onde tinha um ladrão de cavalo, ele ia e matava. Ele acabou na época com a raça, né? O Zezito botou no livro dele que o meu avô foi o primeiro assassino da região. A família não interpreta assim. A família não interpreta assim. Ele tinha um objetivo: acabar com o ladrão. Quem peste gosta de ladrão. Na época era ladrão de cavalo, ele acabou. Mas veja você, até na família, na sociedade, o meu avô pagou um preço elevado por conta dessa ideia de acabar com um ladrão de cavalo. A sociedade entendeu que ele foi cruel demais. E até a natureza também. A natureza deu uma doença nele, deu uma ferida na perna dele. Essa ferida não houve cura, não teve cura, e ele morreu dessa ferida. Mas ele foi primeiro delegado. Marcelino Magalhães. O que é que tem mais aí no projeto? Peraí. E pelo lado do papai, o meu avô, pelo lado do papai, Francisco Pereira Magalhães, foi o cidadão que fez a primeira experiência de plantação de fumo no curral de gado, né? Ele achava que semeando o fumo no curral de gado, o estrume ia fazer com que
a planta crescesse mais robusta, mais não sei o quê. E daí, como foi a experiência num curral de gado, nasceu a expressão curral de fumo. Religião é um estado de espírito. Você vai crescendo, amadurecendo e vai descobrindo o valor que a religião representa para você. O que é que a religião representa para mim? Falei estado de espírito. Acho que toda criatura humana necessita de religião, porque é um ponto de apoio indispensável para você viver em paz. Por quê? Por causa da sua pequenez. Você não é nada, nós não somos nada. Então a gente tem que se apegar a alguma coisa superior. E aí você interpreta isso como você quiser, contanto que seja essa entidade superior, entidade espiritual, razão de ser, coisa parecida, para você crescer. E dentro desse clima, respeitar todas as demais religiões, tudo que vem por aí. Respeitar, né? Contribuir para o bem-estar e o crescimento de tudo. Rapaz, como é que eu diria? Medo tenho de... Se eu disser que não tenho medo de morrer, eu estou mentindo, porque eu não quero morrer. Quero nada, não sou besta. Quero não, apesar do cara ter dito que a minha mulher vai ficar viva, mas eu acho que nós dois vamos igual. Aí vamos, mas olha, eu tenho me preparado na medida do possível para morrer. Em cima disso, eu tenho uma linha de raciocínio. Eu penso o seguinte: não posso me preocupar tanto com a morte, porque a partir do instante que eu morrer, o mundo pode se acabar, rapaz. Se quiserem me enterrar, me enterrem. Eu depois de morto. Penso assim, mas sei que quando isso acontecer, vão ter cuidado comigo, vão me tratar com o maior carinho. Tenho até... um negócio tem um cegasto, que é seguro. Tem seguro que faz gosto. Seguro do Banco do Brasil, seguro, um monte de seguro. Se eu morrer, no dia que eu morrer, não vai faltar suporte financeiro maravilhoso, inclusive a família. Vai ser maravilhoso. Interessante. Eu me dedico muito mais à leitura do que à tecnologia. O WhatsApp está na vida de todos, né? Você só vê com o WhatsApp aqui. Eu prefiro estar com o livro. Eu acesso o WhatsApp para ver se tem alguma coisa. Mas a maior agilidade que eu tenho, a habilidade que eu tenho no WhatsApp é para apagar tudo, deletar. Chego lá, tem um comandozinho que eu faço, deleto tudo isso. Porque o que tem de lixo, de bagaceira, de coisa que você não aproveita, nada. Então, leitura em primeiro lugar. Eu adoro música clássica, música orquestrada, música instrumental. Para eu resolver esse problema de leitura, eu descobri esse hábito da música. Então, eu leio muito ouvindo música. Rapaz, com fone de ouvido aqui, ouvindo música orquestrada, o mundo pode se acabar, meu filho. Eu leio o que faz gosto. Não tenho tempo, não tenho tempo de ter aborrecimento. Não há espaço para entrar energia ruim. E você só está lucrando. Agora, se você não preencher esses espaços dessa maneira, é a minha visão. Se você não preencher dessa maneira, o que é que vai acontecer? Você fica vulnerável, entra tudo quanto é energia ruim ali, e daqui a pouco você está doido. Não sabe para onde você vai, desorientado. No estágio espiritual em que eu me encontro, no estágio emocional em que eu me encontro, no estágio intelectual em que eu me encontro, em todos os aspectos. A mensagem que eu deixaria aqui com o maior prazer e convicção é que as pessoas façam tudo
para descobrir o valor do seu semelhante, perceber as limitações de cada um e viver da melhor maneira possível em função disso. Tentar, na medida do possível, superar o instinto, que o problema maior está no instinto da gente. A gente esquece que a gente tem que ser razão. Parar para pensar na hora do instinto. Você quer praticar um mal, quer praticar uma ação deletéria. Parar e usar a razão. Porque sem isso, rapaz, se for instinto, só vai haver prejuízo.